Ah, não, o ano tá se encerrando, em tudo quanto é canto a gente vê uma retrospectiva. Eu precisei fazer uma retrospectiva do Auxílio Brasil, de tudo que aconteceu nesse ano de 2022, para que você se atente e que pode ser que aconteça no próximo ano, para você não correr o risco de dar mole igual muitas pessoas deram nesse ano, mas graças a Deus foi contornado, algumas sim, algumas não. Então é importante vocês se atentarem a essa retrospectiva. Fica ligadinho que vai ser um vídeo muito legal, que a gente vai relembrar fatos importantes sobre o benefício do Auxílio Brasil. Então, mas antes da gente começar, se você ainda não for um inscrito aqui do canal, gente, dá essa forcinha pra gente, já se inscreve, já vai compartilhando esse vídeo para aquele seu amigo que também não é inscrito no canal. Já compartilha para ele, porque eu sei que ele quer saber informações sobre o benefício. Tá todo mundo meio perdido aí do que vai acontecer, e aqui é o lugar certo para informações do benefício. Vamos iniciar, né, lá no mês de janeiro, quando o governo Bolsonaro informou que ele iria ampliar o benefício. Isso mesmo, em janeiro o governo ampliou realmente. A base do Auxílio Brasil saiu de mais ou menos uma média de 14 milhões de pessoas para 17 milhões. Ou seja, foram quase 3 milhões de pessoas que foram incluídas no programa no mês de janeiro. Isso mesmo, pessoas que estavam na fila desde 2020 entraram no programa. E aí foi só felicidade, todo mundo comemorando, pessoas que já estavam anos na fila, que não conseguiam ser aprovadas, e foram aprovadas no mês de janeiro. E começou o pagamento do auxílio gás para todos os beneficiários. Todos os beneficiários não, né? Para uma parcela dos beneficiários, porque até então o auxílio gás ele era um benefício que era só para aquelas famílias que sofreram com as grandes chuvas no final de 2021. Então o auxílio gás não era para todo mundo, mas aí no mês de janeiro foi ampliado para outras pessoas e o governo ainda pagou o retroativo que foi pago em dezembro para essas famílias que conseguiram receber. Tudo isso no mês de janeiro, tá? No mês de janeiro, muitas pessoas receberam essa mensagem aqui de aprovados e foi uma felicidade que só o Twitter bombou. Votaram, porque pessoas que já estavam na fila desacreditadas voltaram. Março de 2023, 2022, estava tudo indo muito bem. Até que no final de março, o aplicativo do Auxílio Brasil se atualizou com uma mensagem importante. Com essas mensagens vieram diversos bloqueios, cancelamentos, vários bloqueios, cancelamentos, averiguação cadastral. E o que era isso? E por que aconteceu isso? Justamente porque iniciou um processo de focalização. O governo iniciou o processo de focalização, que era uma auditoria, uma fiscalização do benefício, porque lá em janeiro, quando ele incluiu as 3 milhões de pessoas, saiu incluindo todo mundo. E nesse período, tinha gente na fila desde 2020. E nesse período de tempo, entre 2020 e 2021, essas pessoas começaram a receber, começaram a trabalhar, entraram para o benefício, algumas tinham até morrido, né? E aí eles precisaram fazer essa análise. Então, em março começou o primeiro processo de focalização. E aí veio o desespero, porque muita gente não sabia o que fazer. Muitas já foram canceladas de uma vez, outras foram bloqueadas e ficaram desesperados. Essa nova situação que nunca tinha acontecido. Já tinha acontecido o bloqueio, mas ninguém imaginava que poderia ser um processo que você conseguiria desbloquear. E foi isso. Em março também, a gente tem uma coisa muito importante que aconteceu. Eu comecei o meu canal aqui no YouTube justamente para ajudar essas pessoas que estavam bloqueadas, que estavam canceladas e não sabiam o que fazer. Então, desde então, o Auxílio Brasil, a gente foi percorrendo vários meses, a gente foi percorrendo vários obstáculos para tentar conseguir o desbloqueio, para descobrir como é que funcionava o desbloqueio, como é que funcionava o desbloqueio, se realmente tinha direito a retroativo, se não tinha. E a gente foi longos meses a gente trabalhando, batalhando, e graças a Deus a gente já conseguiu fechar um processo, a gente já conseguiu alinhar esse processo de saber como que funciona o bloqueio, como que funciona o bloqueio e o cancelamento, como é feito o desbloqueio, prazo. E tem vídeo sobre tudo isso aqui no canal, se você quiser dar uma maratonada aí, caso seja o seu caso, tá bem? Então vamos lá. E aí, nesse período todo, o governo não estava mais incluindo ninguém. Na verdade, ele até dizia que incluía 100 mil, 200 mil, mas a gente nunca via. Mas aí surgiu, né? Nesse meio tempo aí, foi aprovado o Auxílio Brasil permanente, porque até então a galera estava recebendo por conta de um benefício extraordinário, que tinha sido um crédito extraordinário que o governo tinha aberto no final do ano. Só que esse crédito acabou e o governo precisava de uma aprovação para poder manter como permanente. Em maio desse ano veio o que a gente tanto esperava, que era a aprovação para manter os R$400.
Se isso não acontecesse, a galera ia continuar recebendo 100 e pouco, 200 e pouco, que era o valor atual do Auxílio Brasil e do Bolsa Família na época. Então, em maio, foi instituído os R$400 permanentes do Auxílio Brasil. E aí começou uma nova expectativa, porque o governo disse assim, olha, a galera tá precisando de R$600. Por quê? R$600 até o final do ano. A galera tá precisando porque muita gente não sobreviveu, muita gente não tá conseguindo se levantar a pandemia, veio uma crise. Então foi nesse metade do ano que começou as promessas, entre maio, que começou as promessas de um benefício de R$600. E aí corre para lá para aprovar, corre para cá. Além disso, o governo deu a possibilidade, olha, em agosto nós vamos zerar a fila. Cara, zerar a fila. Vocês têm noção que muita gente, essa foi a oportunidade de muita gente, quando começou a zerar a fila de ser aprovado, de não ser, pessoas que estavam desde o início do ano tentando ser aprovadas e que mesmo atendendo os critérios não tinham. E aí eles falaram, se for aprovado o orçamento, vai ter inclusões do Auxílio Brasil para agosto. Demorou ali, a gente só ficava ansioso, era expectativa de um lado, expectativa do outro. E por fim, no mês de agosto, enfim, saiu as novas aprovações do Auxílio Brasil. Uma galera conseguiu ser aprovada. Além disso, também nós conseguimos o benefício complementar, que começou a ser pago em agosto e foi estendido até dezembro, mais o dobro do auxílio gás. Ou seja, a galera passou a receber os 400, mais os 200 do benefício complementar, e quem tinha direito ao auxílio gás ainda recebeu os R$100. Além disso, muita gente foi incluída no programa. E não parando aí, o governo também disse, ó, falou, até dezembro nós vamos incluir novas famílias. E esse foi o nosso processo de todo mês correr atrás para ver se tinha as aprovações. Se não tinha, a gente batia em cima, se não ia. Enfim, foi uma confusão, mas foi uma coisa boa. Tinha ponto bom, tinha ponto ruim. O lado bom era que realmente muitas pessoas foram aprovadas, mas no lado ruim é que muita gente com essa situação foi bloqueada e foi cancelada. E a gente vai falar isso agora no mês de setembro. Em setembro iniciou um novo processo de focalização e o governo fez mais um pente fino que bloqueou e cancelou muita gente. Só que ao contrário do que aconteceu em março, em setembro teve um tipo de cancelamento que nunca tinha acontecido, que era o caso do cancelamento sem a possibilidade de reversão no CRAS. O governo fez isso porque ele identificou muitas fraudes na hora da atualização do início do ano, daquela galera que foi bloqueada em março. Então, todas essas pessoas que foram identificadas como fraude, elas foram canceladas imediatamente, sem direito à reversão do benefício. E aí só tinha uma possibilidade de acontecer a reversão, caso fosse um agente no CRAS na sua residência e comprovasse que essas pessoas teriam sido aprovadas, tá? E aí também, nesse período, começou as expectativas do consignado, porque cada hora dizia, olha, tá mais perto, o consignado vai sair hoje, vai sair amanhã. E muita gente, muito canal cresceu no YouTube por conta do consignado. Muita gente falava só de consignado, só via falando de consignado do Auxílio Brasil. Foi uma expectativa muito grande. O consignado foi um crédito que foi liberado dentro do benefício. E esse consignado, ele foi liberado no mês de outubro. E aí, em outubro, para nossa expectativa, quando ninguém mais esperava por ele, ele saiu. O crédito consignado foi aprovado em outubro. E aí ele foi aprovado e muita gente começou a solicitar, o sistema simplesmente, a gente conseguiu pedir, o sistema simplesmente parou, você não conseguia entrar no Caixa Tem. Até que foi suspendido o auxílio pelo TCU, que eles precisavam fazer pelo Ministério Público, eles precisavam fazer uma análise. E desde então, o consignado, ele é uma incógnita, porque apesar dele estar lá disponível, ninguém consegue solicitar. Há quem diga que esse empréstimo vai ser até cancelado. Vamos aguardar para os próximos anos. Em outubro, nós tivemos também as eleições, teve, né, a vitória. E que deu a vitória para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que ele prometeu, olha, eu garanti que vai ter os R$600. Então, desde a sua aprovação, desde a sua vitória, ele luta todos os dias para tentar aprovar esses R$600 para os beneficiários do Auxílio Brasil, porque até então, para janeiro, não tinha um orçamento de R$600, e sim um orçamento de 400. E aí ele vem tentando lutar e conseguiu. O STF também saiu uma decisão dizendo que o auxílio poderia ser pago, mesmo furando o teto de gastos, o Auxílio Brasil poderia ser pago a R$600 para todos os beneficiários em janeiro. Além disso, também foi anunciada uma medida que irá acontecer um pente fino no início do ano,
para cadastros sozinhos e cadastros com homens no cadastros, graças a uma orientação do TCU, que disse que o público-alvo, haver homens no programa, está equivocado e que deveria haver mais mulheres dentro do programa. Então, a partir de janeiro, vai ter o consignado. E agora, nos últimos dias, o governo também deu, o governo atual, né, chão do governo o atual gestão, que é o do presidente Bolsonaro, deu prazo de até 30 dias para a galera regularizar a situação da pesagem e a situação dos cadastros unipessoais, que está sendo feita uma análise desde então, desde o parecer que saiu do TCU. Então, gente, foi muita coisa que aconteceu nesse ano. A gente teve muito choro, mas a gente também teve muitas alegrias, tá? E óbvio que eu quero agradecer vocês por cada momento que a gente viveu no Auxílio Brasil. Foi muitas emoções, eu posso falar agora igual o Roberto Carlos, foram muitas emoções que a gente viveu, emoções que nós vivemos, né, nesse período, mas foi maravilhoso pra gente se conhecer e a gente entender mais sobre o benefício, porque eu tenho um lema, que é o seguinte: a informação ela transforma, e quando você tem acesso a informações verdadeiras, você consegue sair de um patamar que você está e elevar ele totalmente, tá? E ninguém mais pode dizer o que você pode ou não fazer, porque agora você já sabe dos seus direitos, tá bom? Muito obrigada, um feliz ano novo para todos vocês. Até o próximo vídeo.